meter underway. Heather Dornard in Minnesota finished second this event a year ago. She was in lane 4. And Dornan is probably going to be your favorite. She actually won the NCAA championships in 2006 in the 800, but she only won one Big Ten championship in the 2 years. 3 laps in this event, 600 meters, 3 times around the 200-meter track here at the field house. What a bold move by Fawn. She's looking very confident, and the Penn State runner is just running amazing today. She did win her heat in the 400, but ended up taking 4th overall. That's Von Dorn moving into the lead, the sophomore from Penn State. Heather Dornard in running second. Dorn in fact here scores 'em. Dornard falling down, gets up quickly, but that's going to cost her. Lucky she wasn't injured. Her teammate just went to the front, though, so they may be able to recover from that. And Dornan is flying down the back. She is catching up. She is going to catch Von Dorn, and she may catch the leader. Wow. But she's got fun. This is a gutsy effort by Dornard. Can she pull it off? She's moved into 3rd. Dornard coming down the stretch from the outside. Dornard coming out strong. Dornard all the way. Dornard. Wow, unbelievable. That is amazing. But I think they think you're pretty amazing too, Eddie. Congratulations. Será que isso é uma lição para a nossa vida ou não? O que você acha disso? É uma lição para a nossa vida ou não? Sabe, gente, quando eu fico olhando esse vídeo, eu fico pensando uma coisa. As pessoas que estavam naquela corrida, elas precisaram se classificar para estar ali. Sabe o que isso significa? Que as pessoas que estavam ali, todas elas eram niveladas. Niveladas. Todas elas eram muito boas. A diferença de uma para outra ali é coisa pequena. E nessa corrida, que aconteceu em 2008, 6.000 quilômetros, nessa corrida, se uma pessoa caísse como ela caiu, era praticamente impossível essa pessoa chegar junto com as outras. Não era nem chegar em primeiro, não. Chegar junto já era difícil. Porque qualquer segundo numa corrida como aquela é muito preciosa, repito, porque o nível é muito igualado. Todo mundo que está ali é muito bom. Ou seja, quando ela caiu, era natural de que qualquer um olhasse, até mesmo ela, e pensasse assim, ó, não tem jeito mais. Isso aqui é coisa perdida. Mas o detalhe é, esta mulher cai, e quando ela se levanta, você não vê ela chorando com o dodói, tirando a poeirinha que ficou no joelho, nem olhando para ver se ela se ralou muito, nem para reclamar, nem para chorar. Ela se levanta e sai correndo de novo. Ela vai com fé. E ela alcança todas aquelas outras e consegue chegar em primeiro.
Isso é uma coisa muito forte para a gente parar para pensar. Quantas vezes, também na nossa vida, nós estamos olhando para situações que elas parecem perdidamente definitivas. Situações que você olha e fala, isso está perdido. Não tem mais chance para mim diante disso que eu estou vendo. Nas mais diversas áreas da vida. Pessoas que, por exemplo, olham para a sua vida financeira e falam, eu não tenho mais como sair disso. Não é uma questão nem de falta de fé, viu? É uma questão de você ser lógico. Você olha para aquela situação e fala, peraí, não tem jeito. Algumas pessoas olham e pensam assim, só estou conseguindo empatar. Sabe o que é empatar? Ela trabalha, luta como um doido, como um condenado, mas não consegue ter nada. Ele consegue pagar a conta, consegue ter uma roupa para vestir, consegue comer, consegue ter moradia, mas nunca sobra. Nunca tem, me permita essa expressão, nunca tem um pouquinho para fazer uma gracinha. Não dá para fazer uma gracinha. É tudo empatando. Alguns usam até um ditado mais pesado que diz assim, vendendo o almoço para comprar a janta. E outros, numa situação mais delicada, é de olhar para uma situação que entrou na vida financeira e pensa, daqui eu não tenho como sair. Endividado, cheio de bronca, cheio de problemas, cheio de dificuldade. Outras pessoas olham, por exemplo, para dentro do seu casamento e falam, isso aqui não tem mais jeito. Aqui não tem mais jeito, aqui não tem amor, aqui não tem mais respeito, não tem mais admiração, acabou tudo. Esse casamento não tem mais para onde ir. Esse casamento chegou ao fim. Ou então, pais que olham para os filhos e falam, meu Deus do céu, eu já tentei de tudo com esse menino, com essa menina, mas a rebeldia, a falta de respeito, quem sabe o envolvimento com drogas, com tanta coisa errada, deixa esses pais numa situação de olhar e pensar, isso aqui está acabado, eu não tenho mais força, eu não tenho mais palavra, eu não tenho mais atitude, eu não tenho o que possa fazer para resolver isso. Quantas vezes nós estamos diante de situações que elas parecem completamente, perdidamente definitivas. Está feito isso aqui, não tem mais o que eu possa fazer. Por favor, abra a sua Bíblia. Em Gálatas capítulo 3, versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Irmãos, até hoje, existe uma polêmica entre as próprias igrejas evangélicas a respeito do uso da cruz como símbolo. Muitas outras igrejas evangélicas criticam a própria igreja quadrangular por usar cruz como um símbolo. E sabe por que isso acontece? Porque a cruz, ela sempre foi um símbolo de coisa ruim. A cruz, ela sempre foi um símbolo de maldição. Sempre. Em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23, a Bíblia diz que maldito o homem que morrer morte de cruz. Ele se tornará maldito diante de Deus e diante dos homens. Portanto, as pessoas estavam acostumadas a olhar para a cruz e ver ser crucificado um estuprador, um homem que tinha tirado a vida de alguém, um assassino, um homem que tinha roubado, um homem que tinha maltratado. Estas pessoas eram presas e, quando condenadas, elas eram crucificadas. Os piores bandidos, os piores malfeitores eram crucificados. Portanto, a cruz sempre foi um símbolo de coisa ruim. Agora imagine comigo esta cena. Jesus Cristo foi crucificado.
como nós acabamos de ler, se tornou maldito diante de Deus e diante dos homens. Aquele símbolo de coisa ruim, de coisa que não presta, foi ali que o Senhor Jesus Cristo foi pendurado. Ali é que ele foi morto. Imagine as pessoas olhando para aquela cena. Imagine qual era a visão que as pessoas tinham daquela cena. Um homem, talvez com um pano parecido com uma fralda, cobrindo suas partes íntimas, com os braços abertos, pregados na cruz, diferente dos outros malfeitores que tiveram seus pulsos e pés apenas amarrados. Jesus não, ele foi pregado na cruz. Depois enfiaram uma lança aqui do lado dele. A coroa de espinhos que colocaram na cabeça dele não eram espinhozinhos pequenos não, eram espinhos grandes, que feriram, rasgaram a sua cabeça e fizeram o sangue escorrer, cobrindo todo o seu rosto. Uma expressão cadavérica. Um homem que estava com expressão de dor, porque aquilo doeu de verdade. Imagine você ficar olhando para aquela cena. Era uma cena de fim, uma cena que representava derrota, uma cena que representava desgraça. Alguém que se tornou fora da graça de Deus, desgraça, sem a bênção de Deus. Era isso que pensavam quando olhavam para aquela cruz. Este era o símbolo, esta era a visão. Isso foi algo tão forte, isso foi algo tão terrível, que a Bíblia nos diz que um dos discípulos, chamado Tomé, ele desapareceu. Aquela cena marcou tanto a sua vida. Ele foi tomado por tanta desesperança, por agonia, que ele sumiu. A Bíblia não diz para onde ele foi, mas diz que ele não estava junto com os discípulos. Todos se juntaram, ele não, ele sumiu, ele desapareceu. É fácil para a gente criticar. Talvez olhar e falar, nossa, que coisa feia, esse Tomé. Mas você imagine qual foi a imagem que ele guardou na sua mente. Do mesmo jeito que talvez você está guardando na sua mente, na sua memória, uma imagem de derrota da sua própria vida. Eu acredito que para um pai, para uma mãe, que olha um filho, por exemplo, alcoolizado, isso é uma imagem de derrota. Para uma mulher que tem que se deitar na cama ao lado de um homem que está fedendo cachaça, às vezes todo sujo de vômito, todo urinado, eu tenho certeza que isso é também para ela uma imagem de derrota. Mais do que imagem, é um cheiro de derrota. É uma lembrança que fica na sua mente de uma derrota. Eu acho que uma pessoa que está vivendo dentro da sua casa uma situação difícil, de repente abrir a despensa e não encontrar o mantimento, aquela visão do nada, do vazio, é uma visão de derrota. Você olhar para um esposo que de repente os olhos dele para você parece que estão cuspindo fogo, de raiva, de ódio, lhe falando palavras pesadas, impropérios, ou a mulher que faz a mesma coisa com o marido, aquele olhar de raiva, de ódio, pessoas que de tanta raiva quando começam a falar, parece que começam a espumar a boca. Vocês sabem que isso existe, sabem que eu não estou exagerando. Eu acho que essa visão, eu acho que aquilo que vem no ouvido da pessoa naquela hora, é uma lembrança de derrota. Aquela imagem é uma imagem de derrota. Um filho que olha para um pai e vê um pai caído na sarjeta, alcoolizado ou drogado, isso é sim uma imagem de derrota. Quando você começa a olhar uma pilha de cobranças em cima ali do criado mudo, bem do lado da sua cabeceira, onde você põe a cabeça para dormir e não sabe como fazer para pagar aquelas contas, isso é uma imagem de derrota. Por isso que Tomé desapareceu, porque a imagem que ele tinha era de derrota. Mas quando ele chega, os discípulos dizem, Tomé, você perdeu, você não sabe o que aconteceu, você não sabe quem esteve aqui. Jesus Cristo entrou aqui, Tomé.
Não precisou usar porta, não bateu na porta, ele entrou, ele apareceu aqui dentro, ele falou conosco, ele está vivo. E sabe o que Tomé respondeu? Eu não creio. Eu não creio no que vocês estão dizendo. Antes da gente condenar Tomé, de novo eu lhe digo, quando a pessoa está apenas enxergando e olhando uma visão de derrota, é difícil de acreditar em alguma coisa diferente. Quantas vezes você já deve ter chegado aqui nessa igreja, carregando um problema do tamanho de um bonde, e quando eu disse aqui, de cima desse altar, que o Senhor vai solucionar, que Ele vai resolver, Ele vai estender a mão, talvez você ouviu com muita vontade de acreditar, mas teve dificuldade. Talvez você tenha até dito quietinho para si mesmo aí, esse pastor é maluco, esse pastor está viajando, ele vive no mundo da lua, na vida dele não tem problema, não tem dificuldade, ele não sabe o que é luta, por isso que ele está dizendo que é fácil desse jeito, eu é que sei o que eu estou passando. Quantas vezes isso deve ter passado na sua mente? E eu te entendo, porque você pensou dessa forma, porque a sua visão estava para essa derrota que estava diante de você. É só isso que você estava conseguindo enxergar. Era só isso que Tomé conseguia lembrar, de um Cristo com a cabeça jogada sobre o peito, morto. E depois ele deve ter olhado e viu as pessoas tirando o corpo de Jesus e carregando o corpo de Jesus sem vida, sem movimento, para ser lavado e receber todos os tratamentos, e enrolado em lençóis e lençóis, e ser enterrado, ser sepultado. Essa era a visão de Tomé, e talvez essa seja a sua, uma visão de coisas que não estão dando certo. Passou uma semana, estavam eles reunidos todos no mesmo lugar, e de repente, como aconteceu da primeira vez, aconteceu da segunda. Jesus entrou sem bater na porta, sem precisar abrir a porta. Ele entrou, ele apareceu lá dentro onde eles estavam. E ele chega com Tomé e diz assim: põe aqui a sua mão, toque aqui nas minhas feridas, veja os meus pés, toque aqui do meu lado, e veja que eu sou o mesmo. E naquele momento, Tomé disse: meu Deus, meu Senhor, meu Deus. E Jesus disse assim: você está crendo porque você está me vendo. Felizes felizes aqueles que não me viram e creram. Você não viu Jesus, mas você está aqui nesta noite porque você crê. Então entenda uma coisa: aquela visão de derrota, aquela visão de desgraça, aquela visão de coisa perdida, de fim, aquele momento em que Jesus Cristo estava crucificado, todos olhavam e pensavam que era o fim. O próprio Satanás devia estar festejando no inferno, junto com os seus demônios. Ele devia estar festejando e dizendo: eu venci o Filho de Deus, eu venci o campeão de Deus, eu o derrotei, agora os homens estão nas minhas mãos. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, antes dele aparecer aos homens, ele foi visitar o Hades, ele foi visitar o inferno. E quando Jesus entrou, suas pisadas devem ter estremecido as cadeias do inferno. E ele apresenta suas mãos furadas diante dos olhos de Satanás. E ele resgata a chave que estava nas mãos do diabo. A Bíblia nos diz, em Mateus 16, 18, Jesus está tendo uma conversa com Pedro e diz assim: eu te darei as chaves do reino dos céus. Ele confirma isso no capítulo 18, versículo 18 também de Mateus. E sabe por que ele disse te darei, colocou isso no futuro? Porque a chave não estava nas mãos de Jesus, a chave estava nas mãos do diabo. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, uma das coisas que o diabo disse para Jesus foi o seguinte: se prostrado me adorares, te darei toda a glória que me foi entregue. Entregue por quem? Por Deus não foi. A Bíblia diz assim, Deus dizendo assim:
A minha glória eu não divido com ninguém. Então não foi Deus. Quem entregou? O próprio homem. O homem entregou a autoridade e a liberdade ao diabo. Então o diabo tinha sim o domínio sobre a vida do homem. Ele segurava esta chave nas suas mãos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, Ele disse: todo poder e autoridade me foram dadas, tanto na terra como nos céus. E esta chave que Ele resgatou, Ele entregou nas mãos de um povo chamado igreja. Glória a Deus. Hoje o Senhor te dá autoridade. Autoridade sabe para quê? Para olhar para aquela situação que parece perdida, que parece desgraça, que parece não ter mais jeito, que parece não ter mais solução, que parece derrota, tem cara de derrota. O Senhor quer te fazer vencedor no meio dessa derrota. O Senhor quer levantar você. O Senhor quer que você esteja em pé. Não importa se aquilo que você está passando parece que é o fim. Com Jesus sempre haverá a oportunidade de um novo começo. O Senhor está na sua vida. E é Ele que te fortalece, é Ele que te sustenta, é Ele que te levanta.